Vamos acender a velhinha do nosso coração. E hoje, junto com a prece inicial, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo e contar para vocês que hoje é um grande dia. É o dia de celebrar a vida daquela que canta por nós. Muito obrigada. Queridos amigos, uma boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos acolha novamente na sua doce paz. Eu queria falar com vocês sobre a questão 879 do Livro dos Espíritos. Dentro do escopo da lei de justiça, amor e caridade, Kardec perguntou aos benfeitores qual seria o caráter do homem que teria como a justiça verdadeira como um dos seus pilares. E a resposta dos espíritos é muito interessante. Eles dizem que, como Jesus, ou a exemplo de Jesus, este homem seria clemente, praticaria o amor ao próximo, praticaria a caridade, seus mais, não teria justiça. E para considerarmos verdadeiramente a justiça, essas eram características indissolúveis: amor ao próximo, caridade e mais uma palavrinha que deve ser sempre para e passo da justiça, que é a misericórdia, a filha dileta da própria caridade. E mais, eles nos dizem que em Jesus temos o exemplo do justo por excelência. E essa reflexão naturalmente vai nos projetar ao Evangelho, dentre as muitas passagens, sempre tão belas. Eu quero falar com vocês sobre um momento em particular, já nas culminâncias da vida encarnada de Jesus, quando ele já se encontrava preso. E eu recordo aqui do registro, está em Mateus, capítulo 27, versículo 19, que gira em torno da figura de Cláudia Própria. Ela era esposa de Pilatos. Ela foi inclusive considerada santa pela igreja por essa fala. Certa feita, ela teve um sonho com a figura de Jesus. E ela era neste sonho que ela recebeu um alerta a ser direcionado ao seu marido. E o alerta era: muito cuidado no julgamento deste homem, porque você estará diante de um justo. Pilatos guarda aquela advertência no coração, mas é um coração, como vemos depois, hesitante. Muito hesitante entre aquilo que ele queria ser e os interesses dos homens. Então nós fomos levados a esse momento na corte de Pilatos, onde lá estavam reunidos o próprio Pilatos, o senador e os demais integrantes da corte, naquele fatídico dia da humanidade. Pilatos ele tenta se
exaltar, entrega Jesus para Herodes. Ele devolve Jesus. Assim, também não é da minha alçada. Mas ele não somente devolve, ele escarnece de Jesus. Ele dá a sua mão no lugar de José, numa cama, no lugar das vestes de reis e imperadores, que ele veste de púrpura, e o coroa com espinhos. Assim é devolvido o homem. Quando ele retorna, Pilatos não sabe o que fazer. Ele fala assim: e agora? Como está o prisioneiro? E Emmanuel faz uma leitura psicológica dele, porque quando ele diz, quando ele cita aqueles muito próximos do egoísmo, ele cita Pilatos. Seus guardas, um deles chamado Políbio, chega até ele e fala: Pilatos, tome logo a decisão. A multidão está ensandecida e ameaça invadir a pontapés. A multidão clama pela crucificação deste homem, a mesma multidão que o recebia com loucos na entrada triunfal da cidade imperial. Para você ver como as coisas para os homens são volúveis. Hoje se tem, amanhã não se tem mais. Hoje somos guindados ao alto, amanhã somos resvalados ao mais abismo, ao mais puro esquecimento. E ele então pergunta ao seu guarda: e o prisioneiro, como se encontra? E Políbio responde: o prisioneiro é extraordinário na sua resignação. Ele deixa-se conduzir docilmente como um cordeiro por seus autores. E então Pilatos entende: que homem extraordinário. Veja só, Pilatos, que era acostumado a vícios de toda sorte, até ele conseguir entender e ver que estava diante de um homem extraordinário. Quanta sabedoria carregava nas frases em que ele, quando apresentou Jesus à multidão, que inspirou nos séculos por vigoroso quantos artistas, quantos filmes, quantas peças. Quando ele entrega Jesus naquele estado que Herodes lhe entregou e disse: Eis homem, eis aqui o homem, eis aqui o projeto divino, eis aqui a imagem e semelhança de Cristo. Ele sentia no seu coração estar diante daquele justo pelo qual a sua esposa o alertava. Mas por isso que Emmanuel acrescenta, ao falar de egoísmo, o seu exemplo. Porque ele entendia, ele estava em um estado muito consciencial entre: o que eu faço? Me entrego à virtude? Me entrego aos interesses dos homens? E a questão que fica para nós, ao contemplarmos essa cena, com olhos de quem consegue ver com o espírito, estamos diante, naquele momento, da maior injustiça do mundo, ou da maior expressão de justiça verdadeira deste mundo. Imagine essa descrição. E a resposta é: depende. Qual a ótica? Por onde, qual perspectiva analisamos essa cena? Do ponto de vista de nós para com ele, não. A maior injustiça já perpetrada neste mundo. Mas do ponto de vista dele para nós. E aqui somos convidados a retornar ao verdadeiro conceito de justiça. O exemplo de Jesus, especialmente nessa cena da prisão na cruz,
justiça, amor e caridade, já vista pela humanidade. Parágrafo por parágrafo, aspecto por aspecto. Vejam que maravilha é o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Uma mesma cena, um mesmo único momento. É a mais pura expressão de justiça e a mais cruel expressão de injustiça. Ainda mais porque essa cena veio renovar conceitos seculares, milenares do que é a justiça, ainda muito nos moldes da reciprocidade. Você me deu A, eu te dou A. Você me deu C, eu te dou C. Ainda ali, no código da moral, lei de caminhão. Dali para frente, do Evangelho para frente, a noção de justiça se muda. Se antes a justiça se baseava tanto na reciprocidade, agora ela se muda. E é o que está registrado de forma tão sublime no Sermão da Montanha. Um sermão que não tem em si muito mais desafios do que consolo, porque ele nos consola, nos desafia, consolando. E há uma parte em que Jesus faz um contraponto nesse sermão, entre o que é e o que passa a ser. Ouviste o que foi dito, eu por ele vos digo. E não é que a justiça divina ali se modificou. Não. É a nossa capacidade de evoluir experiencial é diferente. É que evoluiu, que cresceu conosco. Então, a partir do Evangelho, a partir de Jesus, se eu te entrego entregue o que é diferente do algo mais sublime, algo mais divino. Se me feriu, veio de volta, é a justiça de ontem. Agora sabemos como ser justo. Ele estava sendo submetido a maiores injustiças, nos ensinando como ser justo. Justamente por não ter revelado, por ter permanecido fiel à lei divina que ele veio trazer. E ele só pode permanecer justo porque permanecer fiel. E foi uma das compreensões mais belas de Paulo, quando carta ao seu filho espiritual, segunda epístola a Timóteo, em que ele diz: se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Olhem a grandiosidade de uma frase tão pequena. O que é ser justo diante de quem comete a injustiça? É justamente fazer diferente. É não negar a mim mesma o meu compromisso com a lei divina. Um compromisso em que eu tenho de me renovar, de evoluir, de crescer, de modificar. Ele nos ensinou a, diante da injustiça, entregar justiça, diante da agressão, entregar perdão, diante do ódio, entregar amor. E essa é a confiança que o Evangelho traz para nós. Aquele que te bater na face, entrega a outra. E isso não é mera passividade. Apresenta a essa criatura que a vida não precisa ser vivida nestes termos, que com o mal você é possível, é preciso devolver com o bem. Quebre o ciclo, quebre o protocolo de unidade, de bondade. O mundo pode ver como injustiça. Ora, quanto de ruim aconteceu e ele só entrega bem. Não é injustiça, é a mais pura forma de justiça. É se aproximar daquele que conseguiu sensibilizar a coração de um pilar, que disse que homem extraordinário, em que ele, diante daquilo, só conseguia pensar:
Quem é este homem? A quem ele serve? Qual é este rei mais poderoso que o nosso? Quanta força, quanta fidelidade, quanta lealdade. E a Jesus foi ofertado a possibilidade de recorrer à magnitude de Pilatos, fazer ali algumas concessões, talvez, para ser colocado em liberdade. Ao que ele disse não. Submete-me apenas à jurisdição dos céus. Ao que mais tarde, o próprio Paulo faria, quando ensina muito bem, quando Félix injustamente o prende em Cesareia e o visita no cárcere. E também lhe oferece, Paulo, eu sei que você é uma pessoa muito influente, seus pais, se você nos arrumar um recurso, podemos te pôr em liberdade. Ao que Paulo responde: falai-me de uma justiça marcada pelos interesses, pelos caprichos dos homens. Tal justiça não me interessa. Seria melhor encontrar a morte nesse cárcere, me converter a um obstáculo na evolução do mais humilde dos funcionários da Cesareia. Olha a grandiosidade deste homem. O que ele dizia é que eu não me importo de sofrer quaisquer injustiças desse mundo. Eu me importo em tornar eu como justo. Porque se ele faz esse acordo, a injustiça não está mais somente nos outros, está nele. E isso ele não podia mais suportar. Não mais. E foi exatamente o que aconteceu com outra grande figura da história, Sócrates. Quando preso injustamente, mas submetido internamente à jurisdição dos céus, estava tranquilo. E a ele também foi ofertado, ele também era um homem muito influente, também foi ofertado alguns acordos. E ele disse: colocar-me em liberdade eu estou agora. Eu estou atrás das celas, mas em liberdade eu estou agora. Se eu aceitar este acordo, aí é que nós estaremos. E há um diálogo belíssimo quando finalmente sai a condenação entre ele e sua esposa, que ela nos cita no livro Cantos, em que ela, desesperada, vai até a prisão e fala: Sócrates, você foste condenado à morte. Ao que ele responde: e o que tem isso, gente? Nós estamos todos condenados a ela. Mas Sócrates, a sua condenação é injusta. Os preferia que ela tivesse sido justa. Olha a grandiosidade disso. O que você acha que seria uma pior condição para ele? Estar aqui injustamente preso ou estar justamente preso? Se houvesse motivo para estar aqui, mas não há, então eu estou livre, equilíbrio por dentro. Essa é a alma do discurso do Sermão das Bem-aventuranças. Ao que te bate na face, apresenta-lhe a outra. Se afasta do mal, apresenta-lhe o bem. Se afasta do ódio, apresenta-lhe o perdão. Se afasta da perseguição, ora por eles. E então serás verdadeiramente filho do vosso Pai que está nos céus. E assim sereis verdadeiramente justos e livres. Assim Sócrates procedeu, assim Jesus procedeu, assim Félix acabou sendo procedeu também. Paulo nunca se disse prisioneiro dos romanos, ele sempre se disse prisioneiro de Cristo. E até as suas prisões foram úteis para a edificação do Evangelho. Quantos ele não converteu na prisão? Na prisão em Filipos, na prisão de Cesareia, na prisão em Roma. A edificação do Evangelho foi tão importante durante as suas prisões que ele conseguiu tocar até o centurião que ele foi designado para levá-lo até Roma, Júlio. Tão encantado estava com ele que ele o permitia fazer a caminhada sem algemas, como amigos, tratavam os assuntos, conversavam. Mas chegando perto da cidade imperial, fez uma inquietude muito grande no coração de Júlio, porque ele sabia
sabia que ele ia ter que perder o dia. E ele se aproximou dele, muito envergonhado, e disse: Paulo, eu vou precisar te prender novamente. E Paulo, como um bom amigo, como um bom cristão, disse: para que esse constrangimento entre nós, uns irmãos, estendeu os pulsos e disse: cumpre então o seu dever. Isso naturalmente emocionou muito a Júlio, e ele disse: Paulo, como eu queria ser como tu, prisioneiro do Cristo, porque quem prendeu a sua alma, a sua vontade, a sua vida ao amor de Jesus é aqui ou além sempre livre. Será independente da injustiça, aqui ou além sempre livre. Porque livre por dentro. Então veja, por que não podemos agir com justiça quando submetidos à injustiça? Porque aí não é autonomia, porque aí não é virtude. Virtude só existirá em nossos corações quando diante do mal a gente conseguir agir bem. A gente continuar sendo caridoso, continuar sendo misericordioso. E esse exemplo repercutiu durante toda a história do cristianismo. A história dos mártires não é outra, senão essa, submetidos à injustiça, mas nunca catidos por ela. Pilatos chegou a Jesus e disse, já muito nervoso, com toda aquela calma, toda aquela resignação, e disse: você não sabe que a sua vida, se vive ou morre, depende de mim, e se te prendo, te solto, é a mão meu. Jesus olha para ele muito calmo e disse: a sua jurisdição alcança o meu corpo, não alcança o meu espírito. Nenhuma atitude sua poderia ser tomada sem que algo não te fosse concedido. E como é que se atemoriza uma alma assim? Vocês percebem que aqueles que são voltados para a tirania, eles ficam totalmente sem recursos diante de uma alma assim. E aí eles partem para a agressão física, psicológica, verbal. É igual o Saulo diante de Estevão. O Sinédrio tem meios de te fazer negar a Cristo. Estevão me responde: o Saulo ainda não era Paulo. O Sinédrio tem mil meios de me fazer sofrer ou chorar. Mas eu desconheço força possível nesta terra que me faça negar a Cristo. E isso é ser livre, é permanecer fiel, é não se atemorizar. Principalmente diante daqueles que ainda não conseguem ser fiéis. Porque essa é a segunda milha, essa é a outra face. Porque não há justiça se não houver misericórdia que compreenda o outro, a possibilidade dele ainda precisar evoluir. E é por isso que precisamos ser justos com ele. Precisamos entregar o bem, o amor, o perdão, para que ele consiga enxergar a vida em outros meios. E agindo fielmente, me lembra muito de uma frase de Paulo que ele repete mais de uma vez em suas epístolas: que o justo viverá pela fé. E pensamos aqui em fé apenas nos casos de crença, mas Paulo queria falar sobre a fé no sentido amplo e vasto de fidelidade, de lealdade, a lei de justiça, a realidade que Jesus nos mostrou. Pensar que todo mártir sente, quando aterrorizado, sente aí o amor próprio ferido, sente a dor da humilhação, das agressões físicas, mas todos eles, naquele momento de maior dúvida, sempre se recordavam daquela figura inovidável de Jesus, naquele momento em que ele, nas suas derradeiras palavras, rogou por nós. Parece tão injusto, um injustiçado, rogar por aqueles que pedem, quando ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Parece injusto, né? Mas não, é a maior expressão de justiça. E por que que, pensando em tantos convites que temos hoje no mundo, convites tão sedutores que nos levam para caminhos errados,
Por que é que ainda sobrevive o convite de Jesus, que não promete louros, é um convite estranho. Ele não promete louros, ele não promete glórias. Ele diz: se você quiser me seguir, ele continua com o mesmo convite de antes. Quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. E por que ele continua ainda chamando tantos corações, tantas pessoas aqui hoje para se aproximar dele? Por que continua? Porque sabemos da grandeza daquele coração, da grandeza daquela alma e do manancial de vida, que sabemos só existir um. Todo o resto é bruma, todo o resto é ilusão. A cruz de Jesus lá permanece, com mensagens espirituais para o sempre. O que sobra não é o sangue, não foram os machucados, mas a mensagem, aquela mensagem tão bonita, que embala a todos nós com misericórdia, com perdão, com amor. E não há outro caminho que nos perde. Não queremos bem-estar antes de estarmos bem, antes de estarmos próximos dele. Busquemos a liberdade de servir, porque ele está aqui, perfeito, e servir aos nossos irmãos é um estado de total liberdade. Prisioneiros, sim, como Paulo, das lições de Jesus. Para que a gente tenha cada vez mais uma vida abundante que irradia de si mesmo. Eu recordo aqui de uma mensagem de Emmanuel que está no livro Fonte Viva, capítulo 46, intitulado Na Cruz, em que ele vai nos apresentar a glória oculta da crucificação. E ela diz assim: era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia da suprema justiça. Jazia o Senhor, flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Mas aqui fecha-se a cortina dos olhos dos homens e abre-se a cortina do olhar do Espírito. E ele continua: caía todavia na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas com o coração estável, erguido ao amor. Tombara o justo por excelência, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a sua dor em glória divina. Não acredite nos louros e nos triunfos daqueles que aparentemente cometem injustiça. Não acredite na vitória do mal, na vitória dos que corrompem, dos que pervertem, dos que ferem. Não acredite nessa vitória aparente. Porque na cruz ensinou Jesus só há uma verdadeira liberdade. E ela passa pela justiça, mas pela justiça com espírito de caridade.